Agora a gente vai falar de o que é a radiestesia. Vamos falar primeiro da radiestesia clássica. A radiestesia clássica ela é utilizada comumente na geobiologia, que eu já falei, que é na localização de veios de água, de minérios, de corpos, objetos e análises médicas e muito mais, tá, gente? Tem muito mais. Na visão clássica da radiestesia, a gente tem a seguinte definição: é a captação das radiações dos corpos e coisas, ajudando a descobrir corpos ocultos, sua natureza e influência que exerce uns sobre os outros, certo? E o seu princípio fundamental é o seguinte: irradiação dos corpos, emanação de energia, gente, que sai de qualquer corpo mineral, vegetal, animal e humano e se espalha pela atmosfera do planeta. Então, elas são captadas de maneira inconsciente pelo organismo humano. Em outras palavras, a radiestesia ela funciona da seguinte forma: todos os corpos eles emitem radiações na forma de ondas, né? As vibrações. Essas vibrações elas nos rodeiam e estimulam o tempo todo o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso conduz essas vibrações ao cérebro, que as registra no nosso inconsciente. Quando entramos em sintonia com as ondas externas, o cérebro as capta e manda a informação para o nosso inconsciente. Essa sensibilidade ela provoca uma reação externa em forma de movimentos, e esses movimentos podem ser percebidos através de instrumentos radiestésicos, né, que são a varinha, o pêndulo, a auraméter, enfim, qualquer tipo, né, de instrumento. E o instrumento radiestésico funciona como um amplificador dos movimentos, mostrando respostas rápidas e objetivas. E aí, gente, para que isso funcione, para que isso ocorra, né, há necessidade de total sintonia entre as radiações dos objetos e o nosso sistema neuromuscular. Essa sintonia ela recebe o nome de ressonância. Se quebrarmos a palavra em seu significado original, nós teremos a seguinte estrutura: radiestesia, que eu já falei, sensibilidade à radiação. Radiação é a emissão de energia pura radiante no espaço em forma de ondas eletromagnéticas. Isso vai ser detalhado de uma forma mapa mental, numa aula específica, tá? A energia, ela é a capacidade de realizar uma ação, né? No termo da física ele chama de trabalho. Então ela é o quê? Um movimento. A energia é gerada pelo movimento das partículas carregadas. Movimento ondulatório transmite uma onda de um corpo para o outro. Então esse é o movimento ondulatório. É através dele que o som chega aos nossos ouvidos, que a luz chega aos nossos olhos, que a energia em forma de onda eletromagnética chega aos celulares e que é percebida pelo nosso sistema sensorial. Então, gente, quem usa celular e não acredita em radiestesia, joga o celular fora. Agora, que é tudo a mesma coisa. A grosso modo, obviamente. Né? E as ondas eletromagnéticas são geradas pelo movimento de partículas carregadas. Estou falando de elétron, de próton, né? Do que está lá no átomo. Interagem com as moléculas do nosso corpo por ressonância, quando elas estão na mesma frequência. E fótons, né? Eu já falei de fótons algumas vezes, isso é como se fosse um glossário para você entender, porque eu vou falar disso mais à frente mais algumas vezes. Os fótons eles são produzidos quando o elétron, que é uma partícula elementar, ela não se subdivide. Quem se subdivide é o próton em quarks, ok? Ok? Você que está aí que falou que o elétron se divide em quarks, não, está errado. Elétron não se divide, exceto se Jesus veio aqui e te contou isso. E aí conta pra gente também. Mas tirando isso, até onde foi permitido saber, quem se subdivide, a física quântica está na quantificação das menores partículas que compõem um próton, não um elétron. Eu fico brava com isso, viu, gente? Então, vamos lá. É uma partícula de carga negativa. E é transferida para outro átomo, aí a gente chama de salto quântico. Então, o fóton acontece nesse movimento, quando vai ligar dois átomos e o elétron, passa para o outro. Ressonância é ressoar, é quando a frequência de vibração do nosso cérebro se iguala à frequência de um tom, como alfa, por exemplo. Por que eu falei sobre isso aqui? Porque convencionou-se em vários cursos de você modular o seu cérebro ouvindo o som com um tom alfa, para que você fique em estado de atenção, mas se desligue das outras coisas e consiga focar naquilo ali que você está fazendo, que é o trabalho na mesa radiônica com a radiestesia. E realmente agora eu quis colocar isso para que fosse mais fácil o nosso cérebro compreender esses conceitos.
Um cérebro que é o quê? Composto de moléculas, que são compostas de átomos, que possuem o quê? Ondas eletromagnéticas, que nada mais é que energia pura, radiante, que consegue captar as emanações de outras ondas eletromagnéticas de pessoas e coisas, entendeu? E aí, gente, é por isso que o nosso corpo ele é capaz de captar as oscilações das ondas eletromagnéticas das pessoas com quem a gente se conecta. Ou seja, o movimento de elétrons e prótons no átomo. Né? Como uma antena que é absorvido por neurotransmissores e enviado ao nosso sistema neuromuscular, criando então uma movimentação do pêndulo que seguramos com as pontas dos dedos. Isso eu já falei várias vezes e eu ainda vou falar para frente. Por quê? Para que não reste dúvida, para que você entenda. E se tiver dúvida, que você coloque ela aqui, certo? A gente não pode perder esse time. E é comum dizer que nosso inconsciente é quem capta essa energia e transmite ao pêndulo através de movimentos psicomotores previamente treinados e convencionados. Quando eu vou falar de testemunho, eu vou falar da conexão com o outro. Quando você for fazer a radiestesia, a mesa para outra pessoa, em que você precisa se conectar. Mas existe uma regra fundamental nisso, para você acessar o campo eletromagnético da outra pessoa, que é o livre-arbítrio. Ela precisa te dar autorização. Se ela não te der autorização, você está invadindo. E aí você gera karma para você, tá bom? Algumas mensagens que eu peguei e coloquei aqui. Nosso corpo possui ondas eletromagnéticas porque somos formados de átomos, uma partícula energética com força eletromagnética. Uai, não é não? Simples. Tudo emite energia radiante. O Sol, a Terra, a gente, as plantas, os animais, as coisas, tudo com temperatura acima de zero. Essa já te falaram? Pois é, isso está na física, no livro Física Conceitual do Paul G. Hewitt. Em resumo, gente, tudo é constituído por átomos que possuem energia em forma de ondas eletromagnéticas que interagem e a gente vai captando como se fosse uma antena. E aí, voltando um pouquinho, só para fechar a parte da radiestesia clássica, né? A atividade cerebral da gente, ela se dá pela estimulação dos neurônios, eu falarei isso mais à frente novamente de novo, para você não esquecer, através de impulsos nervosos que percorrem o axônio em direção aos botões terminais, os botões axônicos. Agora um pouquinho de biologia, de ciência. É bom, essas palavras, tem dúvida? Coloca aqui. Pesquisa também, mas em páginas de ciências própria para a nossa linguagem, tá? E aí o que acontece? Esses botões terminais vão estimulando a secreção de substâncias, olha aí a parte química, denominada neurotransmissor, que é capaz de estimular ou inibir a ação neuronal. O processo pelo qual o impulso percorre o neurônio é químico-elétrico, né? Porque a gente tem a produção de substâncias e chama-se de elétrico.